Olá pessoal, neste vídeo, a parte 2, chegou o grande momento, né? Para você que está acompanhando esse documentário aqui no canal Eloy Brasil, a parte 2 chegou, né? Na parte 1, nós conversamos com o senhor Josué Campos, que mostrou aí informações interessantes sobre a fundação da cidade Senador Eloy de Souza. Então, gente, nesse vídeo vamos seguir com a parte 2. Fica ligadinho aí, porque tem muitas informações interessantes para vocês. Não esqueça seu like, compartilhe esse vídeo e vamos para o documentário parte 2. Vamos falar hoje sobre os gestores do município de Senador Eloy de Souza. O primeiro gestor que nós tivemos foi o senhor José Gomes da Silva, mais conhecido como Zé Padre. Esse primeiro gestor, ele não foi eleito, ele foi nomeado. Houve uma nomeação, foi o primeiro gestor do nosso município, quando o nome ainda era Caiada. A primeira eleição que aconteceu, foi eleito o prefeito Vinícius Garcia Freire. Um dado relevante é que o senhor Vinícius era da cidade de Bom Jesus. Como Bom Jesus pertencia a Caiada, então ele foi eleito e o seu vice-prefeito era de Caiada, o senhor Francisco Maurício, certo? O terceiro prefeito, e aí já eleito novamente, foi o senhor Euclides Lins de Oliveira. Era realmente de Senador Eloy de Souza, do município de Senador Eloy de Souza. O município já era Senador Eloy de Souza e seu Euclides Lins foi o prefeito, no caso o segundo prefeito eleito. Depois nós tivemos o prefeito Cícero Lins, mais conhecido como Neném Lins. Ele era vice-prefeito de seu Euclides Lins e depois assumiu como prefeito. Depois veio Dona Nália, a primeira mulher que foi prefeita aqui foi Dona Nália Maurício Maciel de Souza. Foi eleita também por 2 mandatos, ela foi prefeita por 2 mandatos. Depois veio a prefeita Nancy Fernandes, foi eleita em 1982, não é? Em seguida veio o prefeito Adilson de Oliveira Pereira, em 1988, né, mais conhecido como Bilu, Adilson Bilu. E depois de Adilson Bilu veio o prefeito José Azevedo de Oliveira, mais conhecido como Dedé Nicolau, né? Depois de Dedé Nicolau, Adilson volta novamente como prefeito, né? E aí para tirar 2 mandatos, o Adilson Bilu, Adilson de Oliveira Pereira, mais conhecido como Adilson Bilu, ele teve 3 mandatos de prefeito e dessa segunda vez ele foi reeleito porque a legislação já permitia uma reeleição. Depois de Adilson Bilu, nós tivemos Osailton Teodósio, que tirou um mandato como prefeito. Depois de Osailton Teodósio, nós tivemos Reginaldo Medeiros de Araújo, que teve 2 mandatos. Ele foi eleito e reeleito. Depois de Reginaldo Medeiros de Araújo, nós tivemos o prefeito Grimaldo Ferreira Lins, que era vice-prefeito de Reginaldo e assumiu um determinado tempo. Reginaldo se afastou do mandato e Grimaldo assumiu o mandato e ele já foi eleito no mandato. Então foi o penúltimo prefeito que nós tivemos aqui. E atualmente é o prefeito Maciel Gomes da Silva, que é o atual prefeito, que foi eleito em 2022 e que atualmente o prefeito foi em 2020, ele foi eleito em 2020 e que atualmente já está no 3º ano do seu mandato. Portanto, estes foram os prefeitos do município de Senador Eloy de Souza.
Bom, o futebol de Senador Eloy de Souza surgiu há muitos anos, há alguns anos. Lógico que era jogado o futebol em campos, né? Campos de areia, campos de barro, né? Muitas vezes até fora da cidade. E o primeiro time aqui de Senador Eloy de Souza tinha o nome de Palmeiras. Foi o primeiro time oficialmente formado como um time de futebol da cidade. Depois vieram o Jundiaí, que tem todo um histórico aqui na cidade de Senador Eloy de Souza, o Guarani, que era de Domício, né, que também tem uma história aqui no município de Senador Eloy de Souza, no futebol de Eloy de Souza. Bom, e aí, depois de Jundiaí, que sempre foi ligado à família Teodósio, foi quem criou aqui o Jundiaí, e o Guarani, que foi por Domício, né, que inclusive hoje é o nome do estádio da nossa cidade, recebe o nome de Domício da Silva, mais conhecido como Domição. Teve também o Santa Bárbara, que marcou época aqui também, que era mais conhecido como Barra. Por quê? Porque surgiu a ideia lá na Barra de Santo Estevão, e aí esse time veio para cá, com o nome de Santa Bárbara, e realmente marcou história no nosso futebol. Nós tivemos também o Atlético, o nosso amigo Carlos Alberto, sempre era um forte equipe aqui no nosso futebol. Tivemos também, que marcou história, o Caiada, né? E nós tivemos aqui os campos que nós tivemos vários campos em vários locais, aqui perto da cidade, né? Perto do Rio Jundiaí, e tivemos depois um estádio, já todo cercado, né? Que era o estádio Francisco Ernesto, que era do Jundiaí, que até hoje ainda existe esse campo de futebol, né? Que chamava o Ernestão, que era o nome de Francisco Ernesto. E depois veio o Domição, na gestão do prefeito Adilson Bilu, foi construído o estádio de futebol, aí sim o estádio mesmo com arquibancada, que era chamado o Domição. E uma das tradições também aqui do nosso futebol é um torneio realizado no 1º de maio. Já está há mais de 30 anos, né, que esse torneio é realizado no dia 1º de maio. Outras equipes que fazem história no nosso futebol, formam a história do nosso futebol, nós temos o Botafogo, que era de Chico de Aninha, o Santos, o Grêmio de Genival, que sempre foi um grande baluarte aqui do futebol, o União Márcio, do nosso amigo Zusa, que também é outro baluarte do futebol, o Curitiba, o Vila Azul, o União, né? E aí nós tivemos a entrada, mais recentemente, nos últimos anos, do futebol da área rural entrando na cidade, nas competições da cidade. A primeira equipe da área rural que fez sucesso aqui na cidade foi o time do Cruzeiro, de Lagoa dos Novilhos. Lá dos Novilhos, era o Cruzeiro, do nosso amigo Adelso. Hoje nós temos o Arisco, o time do Arisco, temos o Arsenal, temos o Sport, todos de Lagoa dos Cavalos, temos o Palmeiras, lá da Carnaúba, de Lagoa da Carnaúba, temos o Passagem e o Corinthians, lá do assentamento Passagem do Juazeiro, e temos o Viplay, que é um time novo, era um time de futebol de salão, né, lá do nosso amigo Ivan, de saudosa memória, que faleceu, Ivan, filho de Zezé de Bio, né, e da nossa amiga Cida, professora Cida, Severina Máximo, que é mais conhecido como Cida. Ele inclusive era meu afilhado e ele tinha esse time de futebol de salão chamado Viplay. E aí foi criada agora uma equipe de futebol com esse nome Viplay, que participou agora do campeonato, né? E fez inclusive uma decisão com o Arisco. Foram 2 times da área rural que fizeram a decisão do campeonato de 2022, Arisco e Viplay, né? As 2 equipes da área rural
e que o título foi conquistado pelo Arisco. Duas equipes também que marcaram a história do nosso futebol, que foi o Palmeiras, que era um time de domício, né? Além do Guarani, domício também tinha um Palmeiras, né? Não um Palmeiras tradicional antigo, mas um Palmeiras do tempo de domício. E uma outra equipe foi o América também. Aqui teve um América, que era um time muito bom, assim como teve também um Bragantino, que foi uma equipe que marcou a história do nosso futebol. Mas uma coisa que eu lembro muito bem foi a questão do estádio Francisco Ernesto. Aqui foi o primeiro estádio, vamos dizer assim, que era estádio, não era simplesmente um campo, né? Então ali era cercado, né? Tinha uma entrada de muro, né? E logo no início se pagava para entrar lá no estádio, né? Se pagava naquela época, né? Eu me lembro que Zé Bento trabalhou muito tempo lá como porteiro, né? E se pagava para entrar no estádio. Lógico que com o tempo a entrada ficou grátis, não se pagava mais, qualquer pessoa poderia assistir. Mas eu não lembro qual era o valor que se pagava, mas eu lembro bem que teve uma época que pagava para ter acesso ao estádio. Mas posteriormente ficou tudo grátis. Quando tinha uma competição mais importante, por exemplo, um jogo com a outra equipe de fora e tal, então precisava-se arrecadar dinheiro para pagar a equipe que vinha de fora, porque tem essa tradição no futebol. Quando um time vem de fora, vem recebendo, né? Isso tinha tradição aqui no futebol em todos os interiores. Se viesse um time de Natal ou de outra cidade, o time daqui teria que pagar aquele time para vir jogar aqui, né? Até para ajudar no transporte, no pagamento de transporte, etc. Então se cobrava exatamente para isso.